Pessoal, vamos dar continuidade nas funções inorgânicas. Agora nós vamos falar de sais e óxidos de agora em diante, tá? Então, ficou ácido para trás, ficou base para trás, precisamos entender as duas últimas funções. São quatro: ácido, base, sal e óxido, que nós precisamos compreender bem. Nós já conhecemos os ácidos, conhecemos as bases, suas aplicações e agora vamos aos sais, tá? Nessa aula. Então, os ácidos, nós relacionamos ele a substâncias que podem queimar quando são mais fortes, que têm gosto azedo. As bases, geralmente a gente relaciona com aquela característica de sabonete, escorregadia, esbranquiçada, que pode causar ferimentos seríssimos também. E os sais, geralmente, vão remeter à nossa memória aquela percepção de ser branquinho e ser granulado ou pó, né, pessoal? Só tem um detalhe: existe sal de tudo enquanto é cor, tá, gente? Então, é necessário pontuar isso, porque existem uma variedade enorme de sais que vão ser encontrados em cores diferentes. Geralmente a gente lembra do branquinho por conta do sal de cozinha, tá? Mas é um estereótipo que pode te ajudar a guardar, arquivar a memória dessa função inorgânica que nós vamos compreender. Então, pessoal, nós já entendemos que ácido é quando libera H+, base é quando libera o H-. O que é o sal? Bom, o sal ele não é nem ácido nem base, né? Ele tem que ter diferença dos dois. O que ele vai fazer? Ele vai liberar um ânion e um cátion também, por dissociação, que ele é um composto iônico, lembra? O que acontece? Ele tem que liberar pelo menos um ânion que não é o H-. Se ele liberou o H-, ele é base, tá? Se ele só liberar o H-, ele é base, tá? Ele tem que liberar pelo menos um diferente. Marcos, um sal pode liberar o H-? Pode, nós vamos ver em seguida isso aí. Um sal pode liberar H+, pode também, mas ele não pode liberar só H- ou só H+, não. Como o cátion H+, ou como o ânion ou H-. Se ele libera apenas um ânion, que é o OH-, ou apenas um cátion H+, ele é, no primeiro caso, uma base, no segundo caso, um ácido, ele não é um sal. Agora, se o sal libera um cátion diferente do H+, um ânion diferente do H-, e libera ou talvez mais um OH- ou mais um H+, ele vai ser sim um sal, e existe uma classificação específica para esse tipo de sal, mas vamos por etapas para não embaralhar. Então, trocando em miúdos, definindo aqui para você organizar na sua cabeça: sal tem que liberar um ânion diferente de OH- e pelo menos um cátion diferente de H+. Ponto final. Como é que é isso na prática aí? Olha, eu tenho aqui um sal aqui de cálcio, ó, sulfato de cálcio. Dissolvi ele em água, sofreu dissociação, né? Então, eu tenho aqui o sulfato de cálcio, coloquei ele em água, ele sofre dissociação, ó, vai liberar o seu cátion e o seu ânion, que é o cátion do sal, ali é o ânion do sal, pessoal. Então, olha aqui o ânion, é o SO4 2- e o cátion Ca2+. O cátion aqui, ó, é diferente, pessoal, não tem nada a ver com H+, e o ânion é diferente do H- da hidroxila, correto? Então, é um sal, ponto final, beleza? Sofreu dissociação, que ele é um retículo cristalino, ele já tem cátions e ânions organizados, não é uma molécula, né? Beleza, mas como é que eu vou dar nome? Porque tem esse negócio de nome para ácido, para base, para o sal também tem regrinha? Tem. Só que é o seguinte, pessoal, existe uma regrinha, como o sal ele vem lá do ácido, existe uma regrinha da gente relacionar hídrico com eto, ito com ato. Existem sufixos que vêm lá dos ácidos e que vão ter equivalência nos sais, tá? Por exemplo, ácido clorídrico. O ânion recebe o nome de cloreto, que vem de hídrico vira eto no sal. Então tem uma tabelinha pequenininha que faz essas associações, mas isso é muito decorado, eu não gosto de entender dessa forma, é por isso que eu não vou usar. No livro de vocês pode aparecer dessa forma, pode ser uma ferramenta, se você gosta de entender dessa forma. Mas eu não acho isso interessante ensinar por meio dessa colinha, porque senão você vai ficar na regra, na decoreba. E o interessante é você conhecer o que se chama de tabela de cátions e ânions. Porque conhecendo essa tabela, a sua compreensão de química vai ficar mais apurada.
Se você ficar decorando se é hídrico, sal, então o derivado dele vai ser eto. Isso vai te atrapalhar, isso só vai ficar enchendo de lixo a sua cabeça de informação e você vai ter que ficar memorizando, se perdendo com muita informação. É preferível ter uma tabela de cátions e de ânion, que eu vou colocar aqui na tela do vídeo agora, você vai observar aí. E essa tabelinha estão alguns ânions e alguns cátions e o nome deles. Você vai conhecer o ânion, a carga dele, o cátion, a carga dele. Essa tabelinha vai ser sua fonte de consulta. Então vai estar aí cloreto, brometo, iodeto, carbonato, sulfato que nós vimos ali em cima. Todos estão aí na tela. Observa aí, essa tabelinha, pessoal. Essa tabelinha, você pode fazer leitura para ir memorizando ela aos poucos, gradualmente, e utilizá-la de consulta para fazer os exercícios. À medida que você vai utilizando essa tabelinha, você vai memorizando. Opa, peraí, o SO4 ele tem carga 2- e ele é chamado de sulfato. É muito mais fácil, gente, conhecer os ânions, conhecer os cátions e compreender os sais, do que ficar decorando a equivalência lá do nome do ácido para tentar achar qual é o nome do sal. Isso complica a vida de vocês, tá? Então por isso que eu não gosto desse método. E eu conheci gente que tem dificuldades no curso superior por conta de não conhecer essa tabela. Chegava lá, via um sal diferente, mudou a regrinha, não está seguindo lá na tabelinha da nomenclatura, se perdia, não sabia dar nome. Se a pessoa conhece a tabela, ela mata o nome de qualquer sal. Então, pessoal, estudem essa tabelinha, tá aí na tela, ó. Vou colocar na descrição do vídeo, acessa um arquivinho que tem essa tabela. Você pode baixar também para você memorizar, para usar, para realizar exercícios, tá? E aí na tabela vão ter os cátions e os ânions, os principais que você precisa saber, que você precisa ter aí na memória para matar tanto o nome quanto a fórmula também. Marcos, é possível saber a fórmula só pelo nome do sal? Usando a tabela é completamente possível, pessoal. Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Determine a fórmula, tá? Então, determine a fórmula. O nome do sal é carbonato de sódio. Ok, eu sei que o carbonato é o ânion e que o sódio é o cátion, porque primeiro vem o nome do ânion e depois vem o nome do cátion, ok? Beleza. Marcos, qual que é o ânion carbonato? É possível determinar a fórmula com base no nome do sal? É possível usando a tabela de cátions e ânions que você tem ela aí. Se tiver dúvida, volta aqui no vídeo também. Então, arquivo aí embaixo que eu vou disponibilizar na descrição. Então, carbonato de sódio. Eu sei que o ânion é o carbonato. Primeiro é o nome do ânion, D nome de cátion. Carbonato é o ânion. Que ânion é esse, Marcos? CO3. E eu vou ver que ele tem carga 2-. Onde que eu sei isso? Na tabela. E se você tem essa tabela memorizada à medida que você vai fazendo exercício, você já mata. Só de ler que o nome dele eu já sei quem é o ânion e quem é o cátion que está participando aqui nessa estrutura, tá? Com o tempo você vai ficar craque nisso. É muito mais fácil do que o outro método que existe, que é disponibilizado nos livros. Então, sódio, ele vai ser o cátion aqui. O sódio, pessoal, tem carga 1+, não vou escrever 1. A gente desce a carga aqui, ó, para o chamado coeficiente. Então é um 1zinho que eu não vou descer aqui, ó, e o 2 vem para cá, ó. De maneira que quem que eu vou ter aqui, pessoal? O Na2CO3, beleza? Esse aqui é o carbonato de sódio. Determinei a fórmula dele, det fórmula a partir do nome, tá vendo? Usando a tabelinha de cátion e ânion, maroto, simplesinho demais de fazer, gente. E se você aprender isso aqui, tudo na sua vida vai ficar mais fácil, até nos ácidos, nas bases, vai ter uma compreensão abrangente, porque senão você vai pensar, poxa, quem é o ânion aqui? É o oxigênio, é o carbono? Você vai ficar todo perdido. Quando você sabe que essa unidade aqui é um ânion, já resolveu metade dos seus problemas em funções inorgânicas, tá? Det nome. Então vamos determinar o nome. Eu tenho aqui Fe2SO4 Opa, aqui eu tenho um ânion, ó, SO4, e aqui eu tenho um cátion. Marcos, eu poderia fazer um raciocínio inverso? Poderia imaginar que esse 2 está aqui em cima. Opa, então quer dizer que
O SO4 ele é 2 menos. Verifica na tabela que você vai ver a mesma coisa. O ferro sobe o 3 aqui, ó. Fe3+. Quer dizer que esse é o ferro 3 que está participando aí nessa estrutura. Qual que vai ser o nome, pessoal? Nome do ânion de nome do cátion. Esse ânion aqui é o sulfato, você vai ver aí na tabela. Sulfato de ferro. Esse é o ferro 3, pessoal. Ferro 3. Ou poderia escrever também como a gente chama o ferro 3 de férrico e o ferro 2 de ferroso. Estão lembrados lá dos ácidos? Então posso escrever sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. Então aqui é o sulfato férrico. Estão vendo como é simples? Se eu souber essa tabelinha aqui, tudo fica mais fácil do que eu ficar decorando aquele monte de regra para dar nome para as coisas, tá? Continuando aquela nossa conversa, nós precisamos entender os sais pela natureza deles. A classificação, algumas classificações que os sais recebem, dependendo da forma como a estrutura deles se apresenta, tá? Vamos ver, etapa por etapa você vai ver que isso aqui não é nada de decoreba, dá para compreender cada uma dessas classificações. Então, por exemplo, um sal neutro, gente. O que é um sal neutro? Bom, ele não libera nem H+, nem OH-, tá? Então, exemplo, NaCl, BaSO4 são sais neutros, não tem nem hidrogênio ionizável e nem hidroxila no retículo cristalino para ser liberado na dissociação. É o tipo mais básico de sal. Agora, eu tenho um tipo de sal que ele é chamado de ácido, tá? E aí nós vamos ter, nesse tipo de sal, 2 cátions, tá? Sendo um o H+, pessoal. Então, se ele só tiver um cátion e for H+, poxa, aí na verdade vai ser o quê? Vai ser um ácido, não vai ser bem um cátion, mas vai ser um hidrogênio ionizado. Se só tem ele como... se só tem ele para virar um cátion, não seria um sal. Então a característica desse sal ácido, pessoal, é que ele ainda é um sal, mas ele libera um H+ no meio, tá? Ele tem no meio da estrutura um hidrogênio H+ catiônico, que é o próton que vai ser liberado, né, no meio quando ele se dissocia, tá? O exemplo mais clássico que a gente tem é o bicarbonato ou hidrogenocarbonato de sódio. Eu pego o bicarbonato, coloco em meio aquoso, ele tem, na verdade, 3 íons. O íon sódio, o cátion hidrogênio, o próton ácido, tá? E o ânion CO3 2-, o ânion carbonato, lá da nossa tabelinha. Então observe que aqui ficou um hidrogênio aqui nesse meio que vai ser liberado, pode ser liberado em água na forma de um próton. E por isso o hidrogênio carbonato ou bicarbonato de sódio é conhecido como um sal ácido, por ter essa capacidade de liberar um H+ quando dissociado, tá? Bom, agora ficou fácil, Marcos, porque se tem um sal ácido, ele tem 2 cátions e libera um H+, quer dizer que o sal básico ele vai ter 2 ânions e um vai ser um OH-, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um CaOHCl aqui, ó. Olha, o OH está lá dentro da estrutura, é um ânion. Então aqui eu tenho 2 ânions, sendo um o cloreto e o outro a hidroxila. Em água, ele libera o Ca2+, tá? O cátion do cálcio e seus 2 ânions. Sendo um ânion, o OH-. Por isso ele é chamado de sal básico. Ele tem essa característica de liberar essa partícula básica, a hidroxila. Beleza? E o sal misto? Ó, o sal misto nós vamos ter que ter um cuidado aqui com ele. Ele tem 2 cátions ou 2 ânions. Então ele não é um sal neutro, porque o neutro é formado por um ânion e um cátion. Aqui ele é formado ou por 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion. Marcos, entre os cátions e entre os ânions, pode ser H+ ou H-? Não.
senão ele cairia na classificação de ácido ou básico. Aqui não, esse sal misto, ele é neutro, igual lá de cima. A diferença é que ele tem ou 2 cátions ou 2 ânions. Exemplo, NaLiSO4, pessoal, sulfato de lítio e sódio, tá? Então, sulfato de lítio e sódio, olha lá, ó. O ânion está aqui, é o sulfato, e eu tenho 2 cátions desse sal. Então, ele é um sal composto, tá? A gente dá o nome de sal misto, ele é um sal composto por ou 2 cátions ou 2 ânions na sua estrutura. E finalmente o sal hidratado, não poderíamos deixar de falar dele. Marcos, sal hidratado é o sal que absorve a umidade do ar, por exemplo, o sal de cozinha, quando a vasilha fica aberta na minha casa e ele dá uma série de pedras porque ele absorveu a umidade do ar? Não, pessoal, vamos diferenciar aqui. Aquela água, aquilo é uma água de dissolução, porque o composto ele é higroscópico, a gente usa essa palavra, quer dizer que ele absorve a umidade do ar. Essa água vai estar dissolvendo aquele sal ali, tá? É diferente de uma água que está dentro do retículo cristalino, que está lá na estrutura. Alguns sais, alguns compostos de sais, eles vão ter moléculas dentro da estrutura, moléculas de água, tá? E aí pode ter 1, 2, 3, 4... E o nome que a gente vai dar para referenciar essas águas de hidratação, que são águas de cristalização, que a gente chama, que estão dentro do retículo cristalino, a gente vai chamar conforme o número de águas, ó, o índice aqui, ó. Por exemplo, sulfato de cobre, esse sal, né? Só que ele tem 5 águas por unidade de sulfato de cobre no seu retículo cristalino. Como é que a gente denominaria essa estrutura, pessoal? Sulfato de cobre pentahidratado. E se tivesse 3 águas aqui? Sulfato de cobre trihidratado, tá? Se tivesse uma água monohidratado, 2 dihidratado, 4 tetrahidratado e por assim vai. Então a gente só referencia quantas moléculas de água nós temos na estrutura aqui do sal, beleza? Então essa água, pessoal, que fique claro, não é uma água que está dissolvendo aquele sal, não, ela é parte da estrutura. De maneira que você poderia perguntar: se eu aquecer esse sal, se eu colocar esse sal na fonte de calor, eu mando essa água embora? Dificilmente, vai gastar mais energia. Não é a mesma coisa de eu pegar um sal umedecido pela umidade do ar, por exemplo, que é uma água de dissolução. Eu vou aquecer, aquela água vai embora facilmente e o sal vai ficar fixo porque o ponto de fusão e ebulição é alto. Agora, nesse caso não, nesse caso vai ser necessário desarranjar o retículo cristalino para mandar essas moléculas de água embora. Então são águas de cristalização que a gente fala. E um sal que tem essa propriedade de ter moléculas de água no seu retículo cristalino recebe o nome de sal hidratado, tá? Pessoal, só vamos falar um detalhe aqui que vai desfazer um equívoco que muitos estudantes têm e se confundem. Eu peguei aqui o bicarbonato, que é um conhecido nosso da cozinha, ele é tomado quando a pessoa está com aquela azia, né? E nós vamos ilustrar essa situação aqui para desfazer uma confusão que o pessoal tem aí. Observe que eu falei para vocês que esse íon aqui, hidrogênio ou carbonato, né? Que é o íon bicarbonato, ele pode liberar esse H+ aqui. E por isso essa estrutura recebe o nome de um sal ácido. Mas quando esse sal é tomado para azia, o que a gente tem lá no nosso estômago é HCl, que a gente já viu na aula de ácidos. Por que um sal ácido reage com um ácido gerando sal e água? Um ácido reagindo com um ácido, um sal ácido reagindo com um ácido, bagunçou minha cabeça. Eu já não vou parar de estudar química. Não dá para entender não. Pessoal, vamos entender isso aqui. Isso realmente acontece e é por isso que o bicarbonato ele é tomado para azia. Só que perceba, gente, o bicarbonato, quando em contato com HCl, aqui ó, vai gerar. Olha aqui, vamos entender cada um dos cátions e ânions que vão ser gerados. Então tem aqui um cátion sódio,
até aqui o ânion cloreto que é liberado, esses dois vão se combinar para formar um sal, tá? Eu tenho o H+ do ácido, esse H+ aqui está vindo do meu HCl, que como ele é um ácido forte, ele vai entregar tudo enquanto é próton que ele tem disponível. Agora, esse ânion aqui do meu bicarbonato, ele é um ânion ácido, correto? Porque ele tem aqui um hidrogênio que pode ser liberado na forma de próton H+. Só que ele é muito fraco, pessoal, vocês vão entender isso. Então ele vai ser encontrado muito mais na forma de HCO3-, ânion bicarbonato ou hidrogênio carbonato, do que na forma H+ mais CO3-2-, tá? Então é necessário fazer essa observação. Ele na natureza vai aparecer assim, muito mais do que H+ mais H mais CO3-2-. Então, Marcos, ele pode liberar esse próton? Pode, por isso que ele é chamado de sal ácido. Mas ele vai liberar? Infelizmente, na natureza, raramente ele libera esse próton, porque ele é um ácido muito fraquinho, tá? Então, esse HCO3- é um ânion que é um ácido de determinada forma, só que ele é muito fraco para liberar esse próton. Isso tem que ficar claro, tá, pessoal? O bicarbonato de sódio continua sendo um sal ácido, e como esse aqui é muito fraco, nós vamos entender o que acontece. Então tá ele aqui, ó, segunda etapa da reação. Lá dentro do meu estômago tomei um bicarbonato. HCO3-, mas ele encontra o próton aqui que foi liberado pelo cloreto de hidrogênio ácido clorídrico. Encontrou aqui com o próton do ácido clorídrico. Esse próton conecta ele e vai formar aqui o H2CO3, tá? Vai formar aqui o chamado ácido carbônico. Beleza, só que esse ácido carbônico ele é instável, pessoal. Ele é o mesmo que tem lá no refrigerante e que você abre a Coca-Cola ele vai todo embora quando você vê que a Coca-Cola está sem gás nenhum. Que ele é instável, ele não permanece, abriu ele vai embora. Então é isso que acontece no estômago. Então você tem um arroto, você tem aquele mal-estar de gás. Aquilo é porque ele se decompõe em água e gás carbônico que é liberado na forma de gás, tá? Então, essa é a reação que acontece quando eu tomo bicarbonato vazia. É um sal ácido, mas como ele libera aqui um ânion, que é um ácido, mas é um ácido muito fraquinho, ele acaba recebendo esse próton do HCl, que é um ácido bem forte. E aí ele se decompõe na etapa final, liberando o gás e aliviando, porque ele reduziu, olha só, isso aqui no fim da reação não vai existir mais. O que vai existir é água, NaCl, que se formou lá sal, e CO2, que é liberado na forma de gás. E a pessoa arrota e tem aquela sensação de que aliviou a queimação no estômago dela, beleza? Então, lembrando, isso é um sal ácido, mas reage com o ácido formando gás e água pelos motivos aqui descritos, ok? Em relação à solubilidade dos sais, então aí a conversa complica um pouco mais. A solubilidade dos sais vai ser mais complexa, você não vai ter como estabelecer uma escalinha tão simples de memorizar quanto para os ácidos e para as bases que a gente fez, tá? Só que eu não acho necessário você decorar tintim por tintim, isso não é necessário. Isso é consultado nos livros, mas é possível ter uma noção geral de como é que esses sais vão ser em relação à solubilidade. Só um detalhe, quando a gente fala que um sal é insolúvel, significa que em água ele dissolve em muitas pequenas quantidades, a gente chama de insolúvel. Mas todo sal dissolve nem que seja uma pequeníssima quantidade. Só que quando ele dissolve tão pouco, a gente chama de insolúvel, tá? Só um detalhe. Mas beleza, gente. Para avaliar a solubilidade dos sais em geral, nós temos que olhar para o ânion deles e temos que olhar para o cátion deles, tá? Vamos olhar para o ânion, vamos olhar para o cátion. Os dois conjuntamente vão definir a solubilidade daquele sal. Não adianta eu só olhar para o ânion e falar solúvel. Não adianta eu só olhar para o cátion e falar solúvel. Eu tenho que olhar para os dois e falar, poxa, essa estrutura é solúvel ou não? Pera aí, o ânion ele é dos principais, dos que são mais solúveis. O cátion também está entre os solúveis. Poxa, isso é solúvel. Então é possível a gente ter uma noção. Por exemplo, os ânions, gente, os que são carta marcada, que são muito solúveis. Então aqui, ó, NO3-, Cl-, Br- e menos. Iodeto, brometo, cloreto e nitrato. Esses são bastante solúveis. Marcos, tem outros? Esses são os principais, que já vão te ajudar muito
você não é um computador, você não é um livro. Parece que existe livro e computador, você consultar quando você tiver dúvida. Então, se você não sabe sobre a solubilidade do sal, você vai buscar na internet, no livro, tá? Mas é possível ter uma noção. Estou lá no laboratório, eu preciso ter uma noção do que é mais solúvel. Bom, eu sei que sais de nitrato, cloreto, brometo e iodeto são mais solúveis. Mas espera aí, isso é só o ânion. Qual é o cátion dele? Cátions que são figurinhas marcadas de bastante solubilidade. Amônio e metais alcalinos. Então, se eu vi metal alcalino e amônio relacionando com esses aqui, eu já matei a charada. Falei, poxa, é solúvel esse sal. Marcos, se não for nem metal alcalino nem amônio, mas for um desses, pode ter solubilidade intermediária, tá, pessoal? E se for metal alcalino e amônio com ânions que não são esses muito solúveis, pode ter solubilidade intermediária. Então, o que eu quero deixar claro é que isso aqui não precisa ficar decorando, martelando a solubilidade dos sais. Eu expliquei para que vocês entendam que existe uma relação entre ânion e cátion que vai tornar aquele retículo mais ou menos solúvel. Esses são os carimbados que são mais solúveis, aqueles são os carimbados que são mais solúveis. Quando encontrados juntos, o sal, em geral, é solúvel. Quando não são encontrados juntos, vai ter que avaliar caso a caso, e para isso existem os livros para serem consultados, ok? Mas o que é mais importante para nós é isso aqui, ó, aplicações. Isso aí você vai levar para sua vida. Você pode ser dentista no futuro que você precisa saber isso aqui. Pode ser médico que você vai ter que saber isso aqui. Aquilo ali nem tanto. Aquilo ali você precisa saber para fazer o Enem. Você precisa ter esse conhecimento de solubilidade, ter uma noção, nomenclatura, mas a aplicação é o mais importante dessa aula aqui, pessoal. Você pode frisar a aplicação das coisas, tá? Isso aqui é sódio, tá, gente? Então é o seguinte, aplicações. Então, hipoclorito de sódio, hipoclorito de sódio. É um famoso antisséptico. Já viram quando eles falam assim, colocaram cloro na água? A água na estação de tratamento para ser tratada recebe cloro. O cloro é um antisséptico, pessoal. Mas é o cloro gás que põe lá? Não. É o hipoclorito de sódio que libera cloro naquela água e mata patógenos, mata bactérias, mata fungos que estão ali naquele meio, tá? Micro-organismos. Então, é um famoso antisséptico usado na fabricação da nossa querida água sanitária, que a gente usa para desinfetar dentro de casa, tá? Então, é o hipoclorito de sódio. Se não fosse hipoclorito de sódio, a gente estava perdido, porque indústria de alimento usa hipoclorito, usa o cloro para fazer a limpeza da linha. Em casa, a gente usa hipoclorito de sódio. As empresas que tratam a água que a gente consome usam hipoclorito de sódio. Tudo é hipoclorito de sódio em matéria de antissépticos, tá? Para a escala industrial, beleza? Então isso aqui é fundamental, importantíssimo. Então isso aqui, pessoal, é importantíssimo. Outro aqui que é muito famoso, uso comercial grande. Quem não tem um bicarbonato de sódio em casa vazia? Então tá aqui, bicarbonato de sódio, pessoal. É um antiácido bastante comum. Eles inventam estomazil, inventam tudo e qualquer coisa, põe sabor, mas o bicarbonato continua querido pelo pessoal. Então, bicarbonato de sódio, beleza? Outro aqui, fluoreto de sódio. Marcos, esse é menos comum, acho que eu nunca vi. Pessoal, fluoreto de sódio, se você olhar na composição da pasta de dente, você vai encontrar ele lá. Então, ele é a fonte de flúor para o fortalecimento do nosso esmalte dentário. Esse aqui também é famosíssimo, usado nos produtos em geral, e os dentistas utilizam eles em vários produtos também, tá? Para dar um fortalecimento para o esmalte dentário, tá? Então, é um famoso preventivo de cárie que deve ser usado regularmente para o fortalecimento do esmalte dos dentes. O famoso nitrato de sódio, gente, muito usado para a fabricação de fertilizante. Tocando no assunto de fertilizantes, se você ainda não viu, confira o nosso vídeo de Beirute, que vai falar de fertilizantes e a relação com a explosão na capital do Líbano, tá? O link na descrição. E, finalmente, o carbonato de cálcio, pessoal. Carbonato de cálcio usado na fabricação do cimento, por isso que ele é também tão importante. É um composto muito presente na natureza, é um composto que tem riqueza na natureza, é de fácil coleta e ele é usado na fabricação do cimento junto com silicatos, beleza? Então, algumas aplicações aqui de sais principais. É claro que tem o NaCl. Você vai falar, Marcos, você esqueceu o NaCl. NaCl a gente usa
na nossa cozinha para salgar alimentos, né? Ele cumpre funções, o sódio e o cloreto cumprem funções biológicas, mas por ser tão comum, eu preferi dar enfoque para outros sais, beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de sais, vimos as principais questões aqui que você precisa dominar para ir bem na prova do Enem. Primeira questão aí, os íons cálcio 2+, hipoclorito menos e cloreto compõem o sal de fórmula. Então temos que encontrar a fórmula. Aí tem vários índices aqui, né? Vamos determinar qual é o correto. Então, o cloreto é -1, o hipoclorito é -1 e o cálcio é 2+. Tem que estar balanceada essa fórmula aqui, pessoal, tá? Então, se a gente for verificar uma por uma aqui, a gente vai ver que todas as outras, o sal não vai estar com cargas balanceadas. Sempre vai estar estourando em carga. Só de olhar aqui, ó. Ou positiva ou negativa como resultado final. E ele tem que estar neutro. Então, é assim que a gente determina a fórmula do sal. Então, aqui tem -1, -1, -2 e aqui 2+. Resposta letra A. Vamos para a próxima. Associações corretas. Então temos aí soro fisiológico, fertilizante, componente do vidro, fermento de pães, bolos, etc. Componente de cremes dentais. E nós vamos associar com alguns sais. Soro fisiológico é preparado com NaCl, pessoal. Vou colocar o 3 aqui, ó, tá? Fertilizante, lembrem, o nitrogênio ele é necessário para a fertilização do solo, tá? Então, é o nitrato de sódio, pessoal, número 1. Que é usado na fabricação de fertilizantes. Componente do vidro é o famoso carbonato de sódio, tá? Usado na fabricação de vidros. Fermento de pães, bolo, etc. Então, no fermento tem que haver liberação de CO2 para deixar a massa fofa, tá, pessoal? Deixar a massa maior, com aspecto avolumado e mais macia por ter bolinhas na saída do gás. Então é necessário algum sal que libere gás e esse sal é o hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio 2. Letra E, componente dos cremes dentais. Então, para fortalecer o esmalte do dente é usado um sal que tem flúor na sua composição, que é o fluoreto de sódio, número 4, tá?